Muito bem, pessoal, dando sequência à nossa resolução de questões, vamos agora à terceira questão do nosso material adicional, questão também da banca FAURGS, para o concurso de Engenheiro Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A próxima questão fala também sobre administração pública, mais especificamente sobre servidores públicos, sobre o artigo 39 da Constituição Federal. Primeira assertiva, ela pede para marcar correta. Primeira assertiva, os servidores organizados em carreira serão remunerados exclusivamente por subsídio. Já parei aqui. Não. O servidor de carreira não é obrigatoriamente remunerado por subsídio. O artigo 39, parágrafo 4, estabelece o subsídio para os agentes políticos. Tá? E ele estabelece no artigo 39, parágrafo 8º, que poderá ser também por subsídio a remuneração dos servidores de carreira. Poderá ser por subsídio, não será. Então está em desacordo com o artigo 39, parágrafo 8º. Essa letra A está errada. Letra B. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e remuneração dos cargos e empregos públicos. Perfeito. Artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa é a resposta correta, a letra B. A letra C estabelece que a União, Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, sendo obrigatória para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. De fato, a Constituição prevê no artigo 39, parágrafo 2º, essa criação das escolas de governo. No entanto, lá no artigo 39, parágrafo 2º, está dito que não é obrigatória a celebração de convênios, e sim facultada. É possível a celebração de convênios, mas ela não é obrigatória, ela é uma faculdade. Portanto, letra C está incorreta. Letra D. A lei não poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão conforme a natureza do cargo. Claro que pode. Tem cargos que exigem outros requisitos além daqueles tradicionais da lei, da Constituição Federal. Então, se tem cargos que vão exigir alguma formação específica, a lei pode sim estabelecer requisitos, e isso está no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então está errado, porque a lei pode sim estabelecer requisitos. E letra E estabelece que lei da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, disciplinará a aplicação de recursos provenientes da economia de despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação e desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento, desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, sendo vedada a concessão adicional ou prêmio de produtividade. Isso está errado. No artigo 39, parágrafo 7º da Constituição, onde fala nisso, fala que não é que é vedada o prêmio de produtividade. Diz que é inclusive com o prêmio de produtividade. Então a Constituição criou um mecanismo para incentivar a economia de recursos. Isso pode resultar, inclusive, no pagamento adicional de produtividade para os servidores do órgão que conseguiram reduzir o gasto com as despesas correntes. Então a gente tem aqui o erro aqui, porque não está de acordo, porque aqui fala que seria vedada a concessão desse adicional e a Constituição diz que é inclusive por esse adicional. Então aqui na questão 3 ficamos com a letra B, portanto. A nossa quarta questão, ela trata da aposentadoria na Constituição Federal, basicamente do artigo 40 da Constituição Federal. Traz 3 assertivas e pede para a gente analisar quais estão corretas. Então vamos lá. A primeira assertiva estabelece que os proventos de aposentadoria e pensões, por ocasião de sua concessão em casos excepcionais, poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência quando da concessão da pensão. Aqui a questão está afirmando que um servidor poderia se aposentar ganhando mais do que ganhava em atividade. Não pode. Segundo o artigo 40, parágrafo 2º, esses proventos não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo que se deu a aposentadoria. Então o servidor não pode se aposentar e passar a ganhar mais do que ganhava quando estava em atividade. Portanto, a primeira assertiva está errada, ela não está de acordo com o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal. Seguimos agora para a nossa segunda questão, segunda assertiva. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de previdência, ressalvados nos termos de lei ordinárias os casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividade de risco ou cuja atividade seja exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E aí, tá certo ou errado? Bom, aí tu lembra, né? O artigo 40, parágrafo 4º, ele diz exatamente isso. Ele diz que é vedada, é proibida, não é permitida a adoção de critérios diferenciados. Para todos os servidores é a mesma regra, exceto para 3 categorias. São as 3 que estão listadas: portadores de deficiência, que exercem atividade de risco, ou que as atividades são exercidas sob condições especiais que prejudicam a saúde. Perfeito, só que tem um problema. A assertiva trocou lei complementar por lei ordinária. Segundo o artigo 40, parágrafo 4º, quem vai estabelecer os casos de exceção para o portador de deficiência, para quem exerce atividade de risco e atividade prejudicial à saúde, é a lei complementar, não a lei ordinária. Lei complementar. Portanto, está errada essa segunda assertiva também. Não está de acordo com o que está previsto lá no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. Muito bem. Terceira assertiva: o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para fins de disponibilidade. Exatamente. É uma cópia do artigo 40, parágrafo 9º da Constituição Federal. O tempo que tu já teve como servidor público em outra esfera, tu vai trazer esse tempo e vai contar ele para a concessão de aposentadoria. E o tempo de serviço que tu já tinha também vai ser contado para fins de disponibilidade. Cópia do artigo 40, parágrafo 9º. Está correta essa assertiva. Somente essa está correta, né? Então, na questão de número 4, a letra C é a resposta, porque apenas a questão de número 3 está correta. Seguimos para a questão 5, Constituição Federal, sobre agora a questão também da banca FAURGS, né? No concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para o cargo de analista judiciário. Assunto: nacionalidade. Sobre nacionalidade, considere as afirmações abaixo. 3 afirmações sobre nacionalidade. Primeiro, somente brasileiros naturalizados perdem a nacionalidade brasileira em virtude de aquisição de outra nacionalidade. Isso está errado. Pessoal, o artigo 12, parágrafo 4º, estabelece as hipóteses de perda de nacionalidade. Traz basicamente 2 hipóteses de perda de nacionalidade, né? Quando tem cancelada a sua naturalização, essa sim só é aplicada para naturalizados, e quando adquire outra nacionalidade, salvo 2 exceções, né? E nesse caso, ela vale tanto para natos quanto para naturalizados. Sendo assim, está errado afirmar que somente os naturalizados perdem a nacionalidade por adquirir outra nacionalidade. O brasileiro, seja nato ou naturalizado, que adquire outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira, a não ser que ele esteja fazendo isso em razão de aquisição de nacionalidade originária, quando ele é descendente de algum país, ou ainda quando a naturalização dele em outro país é uma condição para o exercício dos direitos civis ou permanência naquele país. Salvo essas 2 exceções, o brasileiro que por mera liberalidade adota outra nacionalidade, ele perderia a brasileira, seja ele nato, seja ele naturalizado. Então a primeira questão, a primeira assertiva está incorreta, por falar que seriam somente aos naturalizados essa situação. Isso está no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Essa regra é para brasileiros em geral, sejam natos ou naturalizados. Segunda questão. Para o cancelamento da naturalização em razão de prática de ato nocivo ao interesse nacional, basta processo administrativo. Não. Isso é uma situação que somente o naturalizado vai poder passar, né? Essa sim. Só que aqui, segundo o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, o naturalizado só vai perder a sua naturalização, só vai ter cancelado a sua naturalização por meio de sentença judicial. Não basta processo administrativo, tem que ser por via judicial. Então, errado também a segunda assertiva. E a terceira, oficial das Forças Armadas e ministro de Defesa são cargos privativos de brasileiro nato. Exatamente. O artigo 12, parágrafo 3º, ele lista as hipóteses de cargos privativos de brasileiro nato. Tem que saber todos eles, porque cai muito em prova. Vamos retomar? São brasileiros natos, então. Tem que ser brasileiro nato. Privativo de brasileiro nato. O cargo de presidente da República e vice, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados,
ministros do STF, carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa. Cuidado, né? Que é só o ministro do Estado de Defesa. Os demais ministros do Executivo, eles não têm que ser brasileiros natos. Só o ministro do Estado de Defesa e no Judiciário os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, têm que ser brasileiros natos, cuidando, né, sempre que no Judiciário somente no STF. No STJ pode ser naturalizado. No STF que tem que ser brasileiro nato, todos os 11 ministros. Então a questão 13 está correta, porque o artigo 12, parágrafo 3º, prevê justamente, dentre outros cargos, que o oficial das Forças Armadas e ministro de Defesa são cargos privativos de brasileiro nato. Questão, então, é a letra C, a resposta, porque somente a terceira assertiva está correta aqui, nessa questão de número 5 do nosso material. A questão 6 do nosso material foi aplicada pela FAURGS no concurso para oficial de justiça em 2011. E aí ela fala sobre os direitos individuais e coletivos do artigo 5º. Ela diz, dentre aquela lista de direitos, aqueles 78 incisos que tu já decorou do artigo 5º, dentre aquela lista, quais dos direitos abaixo aqui não está previsto lá, não consta expressamente. Então vamos lá. Consta algo de acesso à informação no artigo 5º? Claro que sim. Temos o direito de acesso à informação tanto de dados pessoais como dados de interesse da coletividade. Está lá previsto sim. Busca do pleno emprego. Tem lá? Não. Isso não está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Direito de resposta está lá previsto, sim, assegurado pelos direitos de resposta, proporcional ao agravo, né? Função social da propriedade está lá também, é assegurado o direito de propriedade e a propriedade atenderá à sua função social. E também assegura que vai haver defesa do consumidor na forma da lei. E de fato foi feito, em razão disso, o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a questão número 6, a resposta é a letra B, por ser a única que não está prevista lá no rol de direitos do artigo 5º. Então é isso que nós temos aqui na sexta questão. Próximo bloco a gente continua resolvendo questões da Banca FAURGS.